Leten é uma cidade da Guiana que faz fronteira com o Brasil. Separada de Bonfim, Roraima, apenas pelo rio Tacutu, forma com ela uma aglomeração urbana transnacional de quase 15 mil pessoas. É a capital da região 9 da Guiana, Alto Essequibo, Alto Tacutu, com uma população estimada em 3 mil pessoas. A cidade leva esse nome em homenagem ao ex-governador da Guiana Inglesa, Sir Gordon James Leten, que governou nos anos de 1946 e 1947. No passado, uma área onde atualmente se situa Leten fazia parte do que costumava ser denominado Pirara, uma região que originalmente pertencia ao Brasil e foi anexada pela Inglaterra após um contencioso denominado Questão do Pirara, arbitrado pelo rei Vitório Emanuel III. Atualmente, uma região a oeste do rio Essequibo, que inclui Leten, é reivindicada pela Venezuela, que alega ter direitos históricos sobre o que denomina Guiana Essequiba. O acesso Brasil-Guiana se dá pela BR-401, ligando Leten à cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Após a cidade Bonfim, a ponte integrando as duas nações. Uma cidade conta com um posto fronteiriço, não permite que se faça imigração para entrar legalmente na Guiana. Vindo do Brasil, o viajante precisa ter o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, que pode ser obtido na Anvisa. Isso na teoria, pois na prática não foi necessário nem parar. Além disso, precisa-se ter um passaporte válido, e algumas nacionalidades precisam de visto prévio, o que não é o caso, por exemplo, de pessoas portadoras de passaportes brasileiros e portugueses. Só é dado carimbo de entrada na Guiana caso não possua passaporte ou carimbo de saída do Brasil, mesmo para pessoas que sejam viajantes com o passaporte brasileiro. O carimbo pode ser obtido no posto da Polícia Federal na margem brasileira do rio Tacutu, cidade de Bonfim. Todos os serviços, tanto brasileiros quanto guianenses, são gratuitos. A mesma regra é válida para entrar no Brasil, e os cidadãos da Guiana também não precisam de visto, necessitando do Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. A cidade de Leten praticamente não apresenta ruas pavimentadas, a maioria alagando nas épocas de chuva, junho a setembro. Porém, a cidade é muito pequena, e normalmente todas as mudanças podem ser feitas a pé, apesar do sol forte. Não existe transporte público de massa, táxis circulam pela cidade. Os motoristas oriundos do Brasil devem ter cuidado especial, pois a Guiana utiliza a mão inglesa. A ponte internacional que liga os dois países foi inaugurada no dia 14 de setembro de 2009 pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A ponte é binacional e tem 230 metros de extensão. Foi investido pelo governo do Brasil um total de 21,9 milhões de reais, recurso do governo federal. De Bonfim, do lado brasileiro da fronteira, existe transporte para Boa Vista. Os ônibus saem em 4 horários diferentes, sendo o último deles às 16 horas, custando R$ 13,00 e demorando cerca de 2 horas e 30 minutos. Além disso, existe a opção de táxis coletivos, R$ 35,00 por pessoa e tempo de viagem de 1 hora e 15 minutos. Saindo de Boa Vista, as opções são as mesmas, todas saindo do Terminal Rodoviário Internacional. A partir de Boa Vista você ainda pode viajar para qualquer lugar do Brasil pelo Aeroporto Internacional Atlas Brasil Cantanhede, ou de forma rodoviária para a Venezuela em Santa Helena de Guairém e Manaus, além do interior de Roraima. Para ir de Leten à capital, Georgetown, existem 3 formas, nenhuma delas fácil. Via aérea, as empresas que operam Leten Georgetown são a Transguiana e a Air Services que voam com Cessna Grand Caravan. A grande vantagem é que esta pousada no aeroporto de Ogle, dentro da cidade de Georgetown, muito mais perto que o Che de Jangan, o aeroporto maior da Guiana, que fica a uns 40 quilômetros da capital. A Meta Linhas Aéreas não voa mais para a Guiana. A Suriname Airways conecta Belém a Georgetown, com escalas na capital do Suriname, Paramaribo. As passagens de ida e volta custam G-Cifrão 46.000,00, R$ 460. O aeroporto de Leten, IATA Código, LTM, tem a pista pavimentada, instrumentada, mas sem luzes. A única pista, 2507, possui a proximidade da pista 07 por cima do território brasileiro.
Via rodoviária, ônibus. Na época de chuva a estrada fica quase intransitável, ainda mais para os velhos ônibus da Intraserv que operam por lá. Mesmo assim, a empresa mantém 4 frequências semanais neste período. O tempo de viagem é incerto, no mínimo 12 horas podendo chegar a 36 horas. Na época seca, novembro a março, as partidas são diárias e o tempo de viagem é menor. Vans partem todos os dias em todo o ano, sendo mais rápidas que o ônibus, mais certas que vão chegar, mais resistentes e mais desconfortáveis. A passagem também custa G-Cifrão 10.000, saindo do restaurante TIM. Uma vantagem apontada por turista em seguir para Georgian por terra é conhecer todo o interior da Guiana, incluindo a reserva natural e o Okrama, a travessia do rio Esequibo e as trocas culturais que se fazem no trajeto, mesmo com brasileiros, garimpeiros, que moram na Guiana há anos.